Olá, amigo. Hoje eu quero fazer um vídeo tentando explicar por que amplificadores sofrem tanto para mandar graves, né, para o sistema de caixas acústicas. Então a gente percebe que a região onde o amplificador se esforça mais, né, onde ele tem mais consumo de energia, né, e é onde ele tem que estar com a fonte mais bem preparada, é para a região dos graves, né? Então eu vou tentar nesse vídeo dar uma explicada para entenderem, né, por que a gente tem essa ideia, né, de que os amplificadores sofrem mais para a reprodução dos graves, tá? Então, para iniciar isso, na verdade eu vou pegar aqui meu alto-falante de referência, tá? O Selenium WPU1505. Então a gente tem aqui nesse alto-falante que ele tem um rendimento de 97 decibel por watt, tá? Então 1 watt causa 97 decibel de pressão sonora, tá? Então, porém, aí a gente dá uma olhadinha aqui na resposta de frequência dele, né? E percebe que 97 dB, né? Tá mais ou menos por aqui, ó. Então aqui, ó, aqui é o 90, tá? Aqui, ó, nessa linha aqui é o 100. Então aqui é o 97, né? Então esse 97 é a média dele, tá? Mas a gente percebe então que aqui no, por exemplo, no 45 Hz, né, que é aqui, ó, entre o 40 e o 50, que dá nesse ponto aqui, ó, ele tem um rendimento de 85 decibel por watt, tá? Nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, também a gente percebe que em outras frequências, por exemplo, aqui no 60, né, ele tem esse rendimento aqui, ó, mais ou menos 99 decibel, tá? Não, 89 decibel mais ou menos, né? Então vocês notem que ele tem toda essa região de deficiência aqui que ele nos apresenta nessa curva aqui, nesse gráfico, né? Então, se a gente fizer a conta aqui, ó, do 97 dB, que é a pressão sonora média dele, para 1 watt, né? Que é aqui em cima, para 85 dB aqui, né, no 45 Hz, a gente tem uma diferença aí de 12 decibel, tá? Então, 97 menos 12 são 85 dB. Então, daqui para cá, ó, do 45 Hz pro 250, que é mais ou menos aqui, ó, tá nessa linha aqui, então nesse ponto o alto-falante tem 97 dB de rendimento e aqui no 45 Hz ele tem apenas 85 decibel. Então são 12 decibel de diferença, tá? Da média desse alto-falante, tá? A média desse alto-falante é 97, né? Então a partir daqui, né, a gente já tem certeza que aquele alto-falante precisa de equalizador para que ele consiga produzir um som flat, né? Então para que ele consiga reproduzir o 45 Hz na mesma amplitude do 250 Hz. Então, como o alto-falante não é flat, ele vai precisar de um equalizador para que ele consiga reproduzir flat, né? Para que ele consiga entregar graves, né? Que ele não tem graves, esse alto-falante nessa região aqui, ele é deficiente, né? Então a gente já pensa logo no equalizador, né? Então vou desenhar aqui mais ou menos um equalizador, né? Sendo que aqui em cima vai ser o mais 12 dB, tá? Aqui embaixo vai ser o menos 12 dB, né? E aqui no meio vai ser o 0 dB, ou seja, aqui o equalizador não vai aplicar ganho, né? nem atenuação nas frequências, né? Então a gente lembra das faixinhas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a faixinha do 32, né, a faixinha do 45. Eu não lembro ao certo essas frequências aqui, né, mas eu vou chutar aqui umas frequências, tá? Do 60 Hz, do 90 Hz, né, do 120 Hz, tá? Então tem as faixinhas, né? 120,
por exemplo, 200 Hz e aqui 250, tá? Depois aqui elas continuam, tá? Até o 20K aqui, tá? Então, vou escrever aqui em cima, tá? 32, 45, 60, 90, 120, 200, 250, 500, tá? Por exemplo, né? Então a gente tem essas frequências aí, né? E por enquanto a gente está aqui com um equalizador, né, fletado, né? Ele está com tudo no meio aqui, né? Deixa eu ver se a câmera está pegando certo. Baixei aqui um pouquinho, né? Tá. Então aqui estão as frequências, né? Estou aqui em Hertz, Hz, tá? Então por enquanto o equalizador está fletado, né? E então está saindo, digamos, do equalizador a mesma proporção que está entrando das frequências, né? Tipo, a frequência que sai aqui em 32 Hz é proporcional, né, a o que está entrando, né? Não foi alterado nada ainda, né? Eu não mexi na proporção, né? Aí então, olhando para esse alto-falante aqui, né, a gente vê que em 45 Hz, né, ele tem uma perda de 12 dB, né? Então logo aqui eu vou pegar minha faixinha de 45 Hz, né, e colar ela lá em cima no mais 12, né? Então vou colar ela no mais 12 porque eu sei que meu alto-falante tem uma perda de 12 dB, tá? Já aqui para 32 Hz o alto-falante tem uma perda muito maior do que 12 dB, tá? Então de 97 para, sei lá, 69 tem aí 29, 28 decibéis de diferença, né, daqui para cá. Então, o meu equalizador não tem corrida para conseguir corrigir isso, né, mas mesmo assim eu vou colocar um pouquinho lá, né, um pouquinho não, vou colocar o máximo no 32 Hz. Parece que a faixinha não funciona, né, porque esse alto-falante é muito deficiente na região dos graves, né, então eu vou mexer nela e praticamente não vou ter sensação nenhuma de mudança, tá? Muita gente acha que essas faixinhas aqui bem do cantinho esquerdo não funcionam, mas na verdade é a caixa que é tão deficiente que a pessoa mexe nela e não consegue perceber nenhuma diferença, né? Mas é porque o alto-falante é tão deficiente que ele não mostra nada. Isso aqui subir daqui para cá, né, 12 dB, por exemplo, não significa nada comparado com esse topo aqui, né, que é o 97. Bom, mas eu subo ela de qualquer forma, tá? Os 60 Hz aqui, ó, 60 é essa aqui, ó, tá? Ele tá, sei lá, aqui 89 decibel, tá? 89 para 97, vamos ver aqui, ó, 89 menos 97, 8 decibel, tá? Então, meu 60, digamos assim, eu vou deixar aqui no 8 dB, tá? Deixa eu acertar aqui melhor a posição. Então, meu 60 Hz eu vou deixar no 8 dB, tá? Aí eu vejo aqui também o meu 90 Hz, que mais ou menos aqui, então ele tá ali, sei lá, 6 dB abaixo, tá? Então, vou colocar aqui meu 90 no 6 dB, né? Bem no meio aqui dessa região, né? Tá? Meu 120 tá, deixa eu ver, 120 tá por aqui, né? Então, aqui para 97 tá uns 4 dB abaixo, né? Então 120 Hz. Então vou deixar mais ou menos por aqui, né? Aí o meu 200 Hz, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 200 Hz é aqui, ó.
Então ele está um pouquinho abaixo, uns 2 dB, né? Então eu vou deixar ele mais ou menos por aqui, tá? Então vai ficar assim o meu equalizador, tá? Nota essa tendência aqui, ó, tá? Então o meu equalizador ficou com essa tendência aqui, né? Para tentar corrigir essa curva aqui do meu WPU 1505, tá? Então quando a gente fez isso, tá? A gente, aqui digamos é a linha central, né? Então quando a gente fez isso, a gente acabou mudando a relação de potência, né, e de saída de sinal do sistema, tá? Então para todas as outras aqui, tá, eu deixei tudo fletado, né? Então aqui nessas bandas que estão fletadas, tá, a relação é a mesma, ou seja, o que entra no equalizador é exatamente proporcional ao que sai, tá? E aqui, ó, eu começo a mudar a proporção do que sai do equalizador em relação ao que entra, tá? Então aqui, por exemplo, o que sai, né, tá 12 decibel a mais do que o que entra, né? E aqui, isso aqui, né, esse sinal dessa frequência aqui, tá 0 dB, né, ou seja, tá sem ganho nem atenuação nessas frequências daqui, né? Então, agora então a gente vai, digamos, entrar na parte meio que do cálculo para tentar entender o que faz isso aqui na prática, tá? O que causa, né, no amplificador e no sistema esse ajuste aqui, nessa correção, tá? Então a gente sabe que esse alto-falante aqui, ó, nessa região aqui, a partir dos 250 Hz, tá? Ele recebe 1 watt e produz 97 dB, né? Então aqui, nessa região aqui, daqui para frente, daqui para cá, então 1 watt é igual a 97 dB, né? Porém aqui, ó, a gente teve que colocar 12 dB a mais aqui no 45. Vamos fixar aqui no 45 Hz, tá? Vamos fixar nele. Porém aqui no 45 Hz, né, a gente teve que colocar 12 dB a mais de ganho no equalizador para compensar a perda do alto-falante. Logicamente, isso mudou a relação de potência nessa frequência, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1 watt, né? Minha referência é 1 watt, tá? Então, 1 watt eu sei que dá 97 dB, tá? Então, assim, ó, minha parte de baixo aqui vai ter a referência que é 1 watt, né? Aqui embaixo. A fórmula essa aqui é 10 log, tá? Então eu vou escrever aqui para potência, tá? A potência de referência, que é 1 watt, no caso, que para 1 watt a gente sabe que ele entrega 97 dB, né? Então a gente vai descobrir agora que potência aqui em cima consegue fazer uma diferença de 12 dB, tá? Então eu vou chutando potências aqui até chegar a 12 dB de resultado, tá? Então aqui, ó, eu vou chutar aqui em cima, ó, por exemplo, 2 watts, tá? O dobro, tá? Então, com 2 watts, né, a gente tem 3 dB a mais, tá? Referenciado a 1 watt, tá? Então vamos colocar aqui 8 watts. Então, com 8 watts a gente tem 9 dB a mais. Então, ainda não cheguei nos 12, tá? Eu vou colocando potência ali em cima até chegar nos 12 dB. Então, vou colocar 12 watts, tá? Então, com 12 watts eu chego nos 11 dB mais ou menos. Estamos chegando perto, né? Vou colocar aqui 14. Então, 14 deu 11,46, ainda não é isso. Vou colocar aqui 16 watts, por exemplo. Olha, consegui. Então, achei, tá? Então, aqui em cima 16 watts, tá? Então, 16 watts. Então, quando eu configuro no meu equalizador um ganho de 12 dB para uma certa frequência, tá?
eu estou mudando a relação, né, de potência que vai ir para o amplificador, tá? Porque a caixa nessa frequência aqui ela é menos sensível do que aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 16 watts é igual a 97 dB, tá? Então, aqui, né, em 250 Hz, eu preciso colocar 1 watt na caixa para ela dar 97 dB. Aqui em 45, o WPU 1505 é tão deficiente que eu tenho que colocar 16 watts para ele me responder os meus 97 decibéis, tá? Então isso aqui, ó, essa relação ela pode ser multiplicada, tá? Por exemplo, aqui, ó, 160 watts com referência de 10 watts, tá? Então se eu fizer aqui, ó, 160 watts com referência de 10 watts, tá? Ó, 12 dB também. Então eu poderia colocar aqui, né, por exemplo, nessa região aqui, né, dos 250 Hz, eu poderia colocar 10 watts, né, que a caixa me responderia com uma pressão sonora de X, né, e aqui eu teria que colocar 160 watts, né, no 45 Hz para a caixa me responder com o mesmo rendimento daqui, né, com 10 watts. Então aqui, ó, 10 watts, tá? Vai ser o mesmo que aqui com 160 watts. Por exemplo, vou colocar 1 watt embaixo, que é a referência, tá? Eu vou colocar aqui 10 em cima, tá? Então, aqui, ó, ela me daria 10 decibel a mais, tá? Então, com 10 watts, eu teria 107 dB, tá? Aqui, eu teria que colocar 160 watts para ela ter os mesmos 107 dB. Então é por isso que a gente fica com aquela impressão, né, que o amplificador sofre muito mais nas batidas de grave, né, nas pancadas, nessa região aqui, ó, do 60, do 45, do 90, né. É justamente porque os alto-falantes que tinha disponível para a gente trabalhar, né, para a gente usar, eram muito deficientes. Então a gente tinha que corrigir muito no equalizador, né, 12 dB, né, para 45 Hz, para que esse alto-falante ficasse minimamente flat, né? Então ele tinha uma curva assim, né, que alinhava lá nos 200 e a gente nos 250, na verdade, né? E a gente conseguiu, digamos que ele ficasse flat até os 45 aqui, tá? Então a gente mais ou menos conseguiu fazer isso aqui, né? O 32 já cai aqui embaixo, tá? Porque o equalizador não tem corrida para, digamos, compensar a perda que esse alto-falante tem nos graves na região dos 30 ali, né? Então, o equalizador, digamos, ele salva, né? Porque ele consegue deixar um alto-falante que não é flat, né? Ele consegue tornar um alto-falante não flat num alto-falante flat, né? Ou seja, um alto-falante flat é um alto-falante que tem graves, né? Que consegue entregar todo o grave que está na música, né? Então, por isso que não tem como usar uma caixa com WPU 1505 sem o equalizador, né? Porque a gente precisa do equalizador para mandar um sinal com esse formato aqui para ele, tá? Um sinal com um ganho em graves para compensar as perdas que ele tem, né? Então a média disso aqui dá aqui, né? Então é por isso que quando a gente tenta usar um alto-falante desses sem equalizador, né, não dá grave, porque ele não, realmente ele não responde graves bem, né? Então tá aqui, digamos, a explicação, né, de por que nos parece, né, por que o amplificador sofre tanto na hora de tocar graves, tá? Porque isso aqui, ó, é para 45 Hz e isso aqui é para 250 Hz, tá? Na mesma caixa com o mesmo alto-falante, tá? Então aqui rende 139 dB e aqui rende 139 dB, tá? Então eu tenho que colocar
1000 watts em 250 Hz e 16.000 watts em 45 Hz nesse sistema de caixas de PA com esse alto-falante, né? Para que ele toque flat assim, ó. Então, 16 vezes mais, né, potência no 45 Hz em relação ao 250 Hz, para tornar o alto-falante flat, né? Controlando o tempo da câmera, né? Então, a relação de potência, né, da caixa, né, aqui, então, eu tenho que colocar muito mais potência, né? Já o que não acontece com caixas flat, né? Caixas flat, digamos assim, né, elas têm a mesma sensibilidade em toda a extensão dela, né? Então aqui 30 Hz, né? E aqui, por exemplo, 25K Hz. Então, por exemplo, 88 dB, tá? 88 dB. Então, aqui eu com 1 watt ela toca 88 dB, né? Nessa região ela toca 88. Nessa região aqui eu coloco 1 watt, né? Nessa região aqui 1 watt, né? Em todas as regiões aqui eu coloco 1 watt e ela entrega 88 dB. Então eu não preciso colocar mais potência através de um equalizador, né, nessa caixa aqui para que ela responda flat isso aqui. Ela já responde flat isso aqui naturalmente, os graves já estão presentes naturalmente, tá? Então, a relação de potência aqui para essa caixa é sempre 1 para 1. Tá? Aqui no caso do 250, né, a caixa de PA aqui com 1505. Tá? 1505. A relação de potência é diferente. Aqui é 1 para 1, aqui é 16 para 1. Tá? Então, precisa de 16 vezes mais potência no 45 comparado com o 250 para tocar a mesma coisa, né? Aqui na caixa flat, tá? Ela toca no mesmo nível com a mesma potência, então a gente não percebe em um amplificador, em um sistema flat, o amplificador se esforçando muito mais para tocar graves. A gente percebe no sistema de PA, tá? No sistema de PA, a gente percebe o amplificador sofrendo, né, para compensar a deficiência do alto-falante, né? E aqui no sistema de alta fidelidade o amplificador não sofre na região dos graves, tá? Então essa é a impressão que a gente tem, né, que os graves, né, eles estressam muito mais o amplificador, é uma visão, né, para o mundo PA, tá? Para o mundo da alta fidelidade praticamente é a mesma coisa, tá? Então a caixa vai receber a mesma potência, né, em diferentes frequências, né, e ela vai tocar com a mesma intensidade, né? Ao contrário aqui da caixa de PA, né, que ela precisa do equalizador, né, para compensar, né, para mudar a relação de potência, né, para que ela se torne flat, né? Então é uma diferença, digamos assim, essa aqui toca baixinho, né? Isso aqui, né? Então ela toca baixo, mas ela, digamos, ela consegue cobrir aqui, né, a região aqui sem a gente mudar a relação de potência de cada frequência, né, das frequências. Então eu não preciso equalizar essa parte aqui para aparecer os graves, né? Por exemplo, comparado com WPU, né, 97 dB, né? Então com 1 watt aqui no WPU eu consigo 97 dB, mas eu não consigo cobertura aqui. Então aqui eu precisaria colocar, né, nessa região para fazer isso aqui, nessa caixa, né, no 45 aqui, né. Então aqui eu preciso de 16 vezes mais potência do que aqui no 250 para que ela toque com a mesma intensidade, né, do 250 Hz, né. Então
Aí aqui nessa região os amplificadores vão sofrer muito para poder mandar muito mais potência do que nesse ponto aqui, né? Então, até nas boates a gente às vezes prestava atenção na rede elétrica da boate, né? Ou do salão de festa, né? E a gente percebia que a intensidade da lâmpada lá, né? Ela baixava quando dava os graves, né? Quando dava batida, né? Então, algumas músicas tinham batida bem forte, né? E a gente percebia que a lâmpada diminuía a intensidade, né? Geralmente, lâmpadas incandescentes, né? A gente percebe com mais facilidade, né? Que elas diminuíam o brilho, né? Nos graves, né? Então, é justamente porque os amplificadores, digamos, estavam lá dando a vida, né? Para conseguir fazer, para tentar conseguir fazer um alto-falante que não é flat, né? Tipo esse aqui, para tentar fazer ele tocar flat, né? Então, quando o som tá com os graves, tá com os agudos, né? Tá com tudo, digamos, tocando, né? Tudo tá aparecendo, né? Graves, agudos e médios, tá tudo aparecendo forte, né? Aí que a gente tá com a caixa flat, né? Então, muita gente acha que a caixa flat, né, que basta colocar o sinal flat nela que ela vai tocar flat. Não, ela vai tocar com a curva de desequalização dela, tá? Então, caixas flat que tocam flat com sinal flat, né? Já caixas não flat precisam do equalizador para tocar flat, né? Então, basicamente é isso, tá? Só mostrando aqui por que os amplificadores então sofrem tanto, né, para conseguir tocar graves em caixas que não são boas, tá? Em caixas que não são lineares, né? Boas no sentido de alta fidelidade, tá? A caixa ela pode ser boa, tá? Ou para alta fidelidade, né? Então vai ser uma caixa lá com 88 dB, né? Então tem caixas ruins também com baixa sensibilidade, tá? Ou a caixa vai ser boa para PA, tá? Então a caixa para PA vai ter que ter lá 100 dB, tá? De rendimento, né? Justamente porque tem que tocar alto, tá? Então o alto-falante lá, o Twitter, é tudo pensado para tocar alto, né? Então, se eu fosse fazer um evento, eu faria com esse aqui, né? Mesmo sabendo que tem que equalizar um monte, né? Que tem que gastar bastante recurso em amplificador para conseguir fazer essas caixas aqui tocarem grave, né? E para ter em casa, né? Logicamente, é uma caixa de alta fidelidade, né? Que vai ter esse comportamento aqui, né? Onde eu não vou precisar equalizar e vai ter grave, vai ter agudo, né? E tudo proporcional ao que a música tem, né? Então, a caixa pode ser boa para duas coisas, né? Então, essa caixa aqui não serve para alta fidelidade, né? Ela não serve para isso aqui, né? E também essa caixa aqui até dá para tocar uma festa, né? Pequena, com poucas pessoas, né? Porque a gente vai ter que colocar bastante potência nela, né? Apesar de não precisar equalizar, né? A gente vai acabar estressando, digamos, os componentes, né? De maneira igual, né? A gente vai estressar bastante o tweeter, estressar bastante o mid-range, né? Estressar bastante o woofer, né? Mesmo não usando equalização, né? Porque eles vão tocar graves, agudos e médios, né? Na proporção certa, né? Mas eu vou trabalhar com essa caixa aqui provavelmente perto dos 100% do que ela suporta, tá? Então, por exemplo, essa caixa aqui que tem 88 dB por watt, tá? Que ela entrega 88 dB por watt. Se eu quiser fazer com que ela toque, por exemplo, 20 dB a mais, tá? Então, de 88 dB, né, mais 20, tá? A gente vai ter 98, 108, tá? Né? 108 dB. Então, eu vou fazer a conta aqui para a gente ter 20 dB a mais, tá? Vamos ver. Então, se eu entrar com 1 watt, ela tem 88, eu vou colocar 20 watts, tá? Então, deu 13 dB.
Então se eu colocar 30 watts, tá? 14 dB. Então se eu colocar 60 watts, tá? 17 dB. Então se eu colocar 80 watts, tá? Ó, quase lá, né? Então se eu colocar aqui 90 watts, quase lá. Então colocar 100 watts, tá? 20 dB, tá? Então eu tenho que colocar 100 watts, né? 1 watt me dá 88 dB, tá? Então eu tenho que colocar 100 watts para entregar 108, tá? Então eu chego muito próximo da potência máxima dessa caixa aqui, né? Então acontece que elas acabam não sendo muito adequadas para fazer a festa, né? Para usar elas como PA, né? A gente acaba trabalhando muito próximo da potência máxima dela. Então, caixa de alta fidelidade, né? Tem o seu fim, né? No caso, para apreciação, né? Uma caixa, digamos que é mais cara, né? Que é mais delicada. E caixa de PA, né? Também tem o seu fim, né? Que é tocar alto, né? E para muitas pessoas, né, para ambientes muito grandes, né? Então por isso que ela tem que ter muitos decibéis, né? Decibel alto, né, rendimento alto é inimigo da fidelidade, né? A gente não tem como aliar as duas coisas, tá? Então um woofer, né, se ele for pensar em ter sensibilidade alta, ele vai obrigatoriamente ter uma perda na curva, né, de resposta, né? Então, por exemplo, se esse alto-falante, digamos, se fosse pensada para outra sensibilidade, né? Por exemplo, aqui ó, 85 mais ou menos, né? Ó, ele poderia de repente até cobrir bem o 45, né? Mas ele teria essa resposta aqui no meio, né? Então, um alto-falante de 15 lá com 85 decibel, né? Então, a gente vai perder toda essa parte aqui que ele pode tocar alto, né? Então, aqui a gente vai engrossando o cone, né? Colocando peso, né? E ele vai respondendo mais baixo, né? Então ele perde esses picos aí, né? Ele vai, digamos, tendo mais comportamento subwoofer, né? Então, basicamente é isso aí, né? Então, é só para diferenciar, né, o comportamento de caixas de alta fidelidade em função da potência, né? Então a potência pode ficar com a mesma relação para todas as frequências para uma caixa de alta fidelidade, né? Já uma caixa de PA a gente tem que usar o equalizador, ele que vai deixar a caixa flat, né? Então a caixa de PA não é flat, ela tem picos, né, e vales, então é o equalizador que vai corrigir isso, né? E quem vai pagar a festa vai ser o amplificador, tá? O amplificador lá, ele vai ter que dar a vida, né, para poder compensar, né, a deficiência do alto-falante, né? Então, é por isso que a gente via nas boates, né, 30 amplificadores, né, fazendo os graves, né, e sei lá, 5 amplificadores fazendo os médios e os agudos, né? Então, é justamente porque aqueles alto-falantes que eram usados lá, né, eles precisavam de uma relação de potência tão alta para 45 Hz, para 50 Hz, para, né, 50, né? Essa região aqui do 45, eles precisavam tanta potência aqui, né, que justificava ter uma quantidade muito maior de caixa, né, e de amplificadores para fazer tocar bem essa região aqui dos graves, né? Tirando como base aqui o WPU 1505. Então é isso aí, tá? Só explicando então aí a relação de potência, né, de caixas de PA, né? Então, caixas que precisam de muito mais potência para tocar graves, né? Não é como uma caixa de alta fidelidade que já toca graves sem precisar mexer em equalizador, né?
Então é isso aí, um abraço.